Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 18, iremos ler agora o versículo 32 até o 35 e encerrar esse capítulo 18, que diz assim: Este então chamou a sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Ai, meu Pai, nós estamos falando aqui sobre a reconciliação ainda. Começamos aqui no versículo 15, né? Como efetuar a reconciliação. Aí nós entramos aqui numa parábola, Jesus ensinando através dessa parábola que o rei chamou o seu servo e perdoou a sua dívida. Agora, esse rapaz que foi perdoado, ao sair dali, encontrou uma pessoa que estava lhe devendo e não quis perdoar. Alguém foi e contou para o rei o que havia acontecido. Aí o rei diz isso, né? Aí disse: Esse então chamando a sua presença. Esse então chamando a sua presença e disse-lhe: Servo mau. Eu acho interessante isso, porque então chamou a sua presença. É indispensável. Isso vai ser inevitável. Nós seremos chamados na presença de Deus. Não para o juízo final, não é nada disso. Mas vamos pensar se hoje Deus chamasse você na sua presença para olhar o seu comportamento, olhar se você entendeu de fato como Deus é moral e dentro dessa moral de Deus, se você aprendeu alguma coisa. Esse fato aqui é muito interessante. Algumas pessoas pegam esse texto aqui e quer falar aqui sobre alguém que é salvo e alguém que perde a salvação. Algumas pessoas pegam esse texto aqui dizendo o seguinte: olha, aqui está provando nessa parábola que a pessoa foi salva, mas perdeu a salvação. Na verdade, isso aqui é somente uma parábola. Ela está fazendo uma comparação. O que de fato Jesus quer nos ensinar aqui não é nem perca de salvação ou se você é salvo. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós devemos esforçar e fazer de todo o possível de reconciliar com o nosso irmão. O que Jesus está dizendo aqui é que o verdadeiro cristão, que a verdadeira pessoa que conhece a Jesus, que o verdadeiro pessoa que teve um encontro de fato e de verdade com Jesus, essa pessoa, ela é capaz de ter a compreensão e perdoa. Quando Jesus, aqui, quando há essa parábola, Jesus conta esta parábola, ele está contando na finalidade de não somente mostrar, né, os princípios morais dele, de próprio Jesus, os princípios morais de Deus, como também ele quer nos ensinar que os nossos princípios morais devem ter como exemplo os princípios morais de Jesus e do Pai. Então, o que Cristo quer nos ensinar nesta parábola não tem nada a ver com salvação ou perca de salvação. Se você acredita no livre-arbítrio de perca de salvação ou se você acredita que você, uma vez salvo, você é salvo para sempre. Nesse texto aqui, você não pode tirar esta lição. Porque esse texto aqui, o contexto de um modo geral, está dizendo que a vantagem daquele que anda com Jesus. É Jesus nos ensinando como que o verdadeiro servo dele consegue ter essas morais.
ter esses princípios morais igual de Jesus. Quando nós perdemos esses princípios morais, é porque de fato nós não somos e nunca fomos servos de Jesus. Aqui nós não tivemos essa compreensão do que o próprio Pedro teve, essa iluminação do Pai, que Jesus é o Cristo. Por isso que Jesus diz assim, olha aqui, como é que ele disse? Então chamou a sua presença e lhe disse, servo mau. Mal. Nenhum servo de Jesus, ele pode ser mau. Se você tem Jesus no seu coração, a maldade não pode estar em você. Não estou dizendo com isso que nós não erramos, que nós não permitimos às vezes de ser ou fazer algumas coisas que competem ao diabo. Lembra que eu falei que Jesus disse para Pedro bem antes, né? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, tu está com comportamento de Satanás. E o meu servo, que é bom, não pode ter esse comportamento. Você pode entender, você pode até desviar um pouco desse comportamento, mas você chega na conclusão, numa conclusão que esse comportamento não pertence ao seu pai e você retorna, você volta para o comportamento de Jesus. Se você permanece no comportamento de maldade como servo mau, na verdade você não teve essa compreensão de iluminação completa de quem é o Cristo na sua vida. Ou outra coisa pode acontecer com você, ou você está ainda num processo de santificação no sentido de compreensão das Escrituras, porque pode acontecer que a gente chega a fazer algumas coisas que Satanás faria, só que a gente retorna, a gente volta. Por que a gente volta? Porque, na verdade, quem habita em nós é o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo está habitando em você, quando há um desvio de conduta da sua moral, você automaticamente, com algumas exortações, com alguns ensinamentos, você retorna. Olha como diz aqui, se teu irmão pecar contra ti, se esse irmão que pecou contra você, e você for até ele, em particular, e convencer ele, então quer dizer que esse irmão, ele, mesmo que pecou, você conseguiu ganhar o seu irmão. Então é possível duas coisas aqui. Primeiro, mesmo a gente tendo Jesus, a gente pode praticar algumas coisas que não pertencem a Jesus. Mas existe um porém. Essas coisas não prevalecem. Essas coisas que nós praticamos de morais ou de moral, a gente reconhece, a gente entende e retornamos e pedimos perdão. Nós não temos prazer. Então essa parábola ela nos ensina isso. Esta parábola está terminando como o Senhor aqui tomando conta, né, dizendo o que esse servo de fato precisava fazer. É uma exortação a nós. É uma exortação dizendo assim, que eu e você não devemos ser servo mau. Quando nós nos tornamos um servo mau, nós estamos plantando algo de mal, o que o Senhor está dizendo que a gente pode colher. E a colheita é severa. Agora, quando você reconhece que você praticou alguma maldade com o teu próximo, com o teu irmão, que você não foi misericordioso com o teu irmão, e você reconhece e reconcilia com o teu irmão, você não é chamado para prestar conta. Não, você não vai ser, porque já houve uma reconciliação. E esta é a proposta desse trabalho aqui, dessa escola de discípulo. É fazer que você pense, analise, que você
use a sua mente, o seu raciocínio, que você usa o Espírito Santo de Deus, permita que o Espírito Santo de Deus ilumine você no texto para você corrigir, para você se policiar, para você não procurar ser um servo mau. Porque se você é contínuo, um servo mau, sem misericórdia, não quer reconciliação, não tem compaixão, não tem piedade, aí você jamais vai entender que você de fato fez parte do corpo de Jesus. Porque quem faz parte do corpo de Jesus, que Jesus é o cabeça, tem a mente de Cristo, esse automaticamente, qualquer prática que ele faz, ele entristece, o Espírito Santo lhe acusa e ele começa agora a querer reconciliar, mudar de atitude. Olha que interessante aqui que eu quero dizer para você. A natureza da qualidade se acha em Deus Pai. A natureza da qualidade se acha em Deus, o Pai Celestial. Ou seja, a nossa moral, ela tem que ser, nós temos que imitar a moral de Deus. Aqui está dizendo o seguinte, que pela nossa natureza pecaminosa, nós praticamos o mal, nós somos o servo mau. Mas quando você recebe a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a magnitude de Deus, né? a magnanimidade de Deus, né? Que quer dizer a generosidade de Deus. Quando você consegue ter a tolerância de Deus, Deus ele foi tolerante com você por várias coisas, você passa a ter tolerância com o outro, você passa a ser generoso com o outro. Como Deus nessa parábola foi generoso com esse servo aqui, o que Deus estava dizendo é o seguinte: da mesma forma que eu fui generoso com você, perdoando essa dívida impagável, você deveria ser com os outros. É um ensinamento para nós. Aqui são ensinamento, princípios morais de Deus que nós devemos copiar, que nós devemos imitar. Preste atenção. É muito importante isso você entender. É que se você der lugar à sua vontade, você vai fazer como esse servo aqui, mal. Mas quando você descobre, quando você tem a noção da generosidade, quando você tem a noção aqui como Deus foi tolerante, como Deus foi misericordioso para com você, quando você viu o perdão de Deus e viu que Deus te perdoou uma dívida impagável, aí você entra nos princípios de Deus, aí você vai entrar nos princípios morais de Deus. E nesses princípios morais de Deus você vai querer copiar. Por quê? Porque você aprendeu com o próprio Deus. Então nós estamos aprendendo aqui com Deus como que tem que ser os meus princípios morais. Eu tenho que ser uma pessoa que libere perdão. Eu vou liberar perdão não porque a pessoa que me ofendeu, vamos dizer assim, vamos dizer que a pessoa que me ofendeu, né, alguém me fez o mal. Eu vou liberar o perdão não esperando que esta pessoa realmente é boa. Eu não posso olhar assim. Basta você olhar assim, como que Deus liberou o perdão para você? Como que Deus liberou o perdão para mim? Eu fiz alguma coisa para receber esse perdão? Eu pude fazer alguma coisa para contribuir para esse perdão? Nada. Deus simplesmente liberou, porque Ele quis, porque a minha dívida é impagável. Nada que eu pudesse fazer, eu tinha condições de pagar essa dívida. Como eu somente clamei, pedi misericórdia, compaixão, e falei, Deus, tem compaixão, Ele me perdoou. Ele me perdoou sabendo que eu jamais teria condições de pagar essa dívida, que o meu destino era a prisão, era o cárcere, o meu destino era o inferno, o meu destino era ser preso. E Deus teve compaixão e perdoou.
as minhas dívidas. Quando eu olho isso, então eu passo a praticar isso com o próximo. Eu passo a praticar isso com as pessoas que estão me magoando, as pessoas que estão me ofendendo, as pessoas que estão querendo distanciar de mim. Aí eu passo a reconciliar com meu irmão. Não porque eu sou bom, não porque a bondade mora dentro de mim no sentido de mim mesmo, por mim mesmo. Porque se contar por mim mesmo, eu vou ser esse servo mau. Mas acontece como eu percebi e tem um rei, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele me perdoou, ele foi misericordioso para comigo, ele foi teve magnanimidade, ou seja, foi generoso para comigo. Eu também vou passar, mesmo não tendo misericórdia, mesmo não sendo generoso, mesmo não sendo tolerante, eu vou passar a compreender que eu passo a ter misericórdia porque alguém teve misericórdia para comigo. Mesmo que eu não tenha, mesmo que eu queira, olha aqui, mesmo que eu queira cobrar da pessoa, eu tenho que ter um raciocínio lógico. Eu tenho que ter um conhecimento lógico, por isso que nós somos seres racionais. Se eu recebi de alguém uma misericórdia por algo que era impagável, como que eu não vou ter misericórdia por algo pagável que outra pessoa faz contra mim? Preste atenção, a minha dívida com o Pai é impagável. A sua dívida com Deus, com o Rei, é impagável. Mas a dívida que você tem para com teu irmão é pagável. Olha a diferença. A dívida dos seres humanos, da humanidade aqui na Terra, diante de Deus, não tem condições de pagar. Mas a dívida do próximo, que eu tenho com o próximo, ou o próximo tem comigo, é pagável. O que Deus está dizendo é isso: faça o cálculo do que eu perdoei e vê que eu perdoei algo que jamais você teria condições de perdoar. Como então você não vai perdoar alguém que é capaz de pagar por isso que ele fez? Por essa dívida que ele te deve. Você lembra aqui que eu falei para você que a dívida que aqui dessa parábola, o valor, valia, né, muito dinheiro, 5.600.000 dólares. 5.600.000 dólares. Ou mesmo dias de trabalhado, 60 milhões de dias trabalhados. Eu tinha que viver 164.390 anos, mais ou menos. Quer dizer, jamais, não dava para viver tudo para pagar diante de Deus. A dívida do rapaz, para com esse rapaz que foi perdoado aqui, era de 10 dólares. Era de 100 denários, que equivale a 10 dólares. 10 dólares é pagável. Vai catar latinha, você vai ganhar 10 dólares. 10 dólares hoje, vamos colocar 3 vezes, né? 30 reais em reais hoje. Ou 40 reais. Será que 40 reais ou 50 reais não dá para pagar o nosso próximo? Se você parar nas esquinas vendendo balas, com certeza você vai pagar essa dívida. Então a dívida é pagável. Agora a dívida que nós, a humanidade, tem para com Deus é impagável. Aí Deus faz essa comparação aqui no final. Ele diz assim: como que eu te perdoei, eu tive misericórdia de você, eu tive compaixão, eu fui generoso com você, eu fui tolerante com você, e você não consegue ser tolerante com o seu irmão, que a dívida dele é pagável. Entende? Quando você entende isso, isso entra na tua mente, que todos os seres humanos
é capaz de pagar você a sua dívida. Tanto é que você vai encontrar nesse texto até Pedro dizendo: Senhor, eu perdoo. Os rabinos perdoam 3 vezes, né? Na 4ª ele não perdoa. Eu quero perdoar 7 vezes, fazendo média. Jesus disse: não, Pedro, você vai perdoar 70 vezes 7, 70 vezes 7, ou seja, todo momento. Não é 70 vezes 7 em si, não são 490 vezes ao dia. O que Deus está dizendo aqui é: perdoa sempre, perdoa sempre. Porque a dívida do irmão é pagada. Se ele quiser pagar, ele paga, mas não espera pagar. Olha que interessante, não espere o irmão pagar. Seja generoso com ele, seja generosa com ela. O que Deus está dizendo aqui é que a reconciliação, a convivência, a comunhão é mais importante na sua vida do que a dívida que o irmão tem para te pagar e é capaz de te pagar. Que tenha essa consciência, tenha essa compreensão, porque se você não tem esta compreensão dos princípios morais de Jesus, que é um ensinamento para eu e para você, e que nós precisamos copiar, que nós precisamos caminhar, que nós precisamos andar, que nós precisamos fazer da mesma forma. Se eu não faço da mesma forma, eu não sou o servo bom, na verdade eu sou o servo mau. Eu nunca fui o servo bom. Eu só sou o servo bom quando eu tenho essa compreensão e passo a perdoar o meu próximo. Olha o que diz aqui, que aquelas pessoas que não têm a dimensão, não compreendeu a dimensão da vinda de Jesus para essa terra, para perdoar o pecado da humanidade, e que esta pessoa não aprendera os princípios morais de Jesus, essa pessoa nunca foi de Jesus. E se esta pessoa nunca foi de Jesus, um dia Jesus vai chamá-lo e vai dizer para ele: você é um servo mau. Você esteve na terra, meu filho esteve lá para pagar suas dívidas e você não reconheceu isso. E você não entendeu isso. Você viveu a sua vida. E pela sua vida, por si, você me deve 164.390 anos de vida, vamos dizer assim. Ou coisa impagável. Então, a partir de agora, você vai ser preso. Olha o que diz aqui. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? O versículo 33. Olha o que o Senhor está dizendo. Na verdade, o Senhor não está querendo aqui condenar ninguém. Deus não quer levar ninguém para o inferno. Deus não quer condenar ninguém. O que Ele está dizendo para você é que você tem uma dívida com o Pai. Que toda a humanidade tem uma dívida com Deus. E só é pagável essa dívida através de Jesus. E não é você que paga. É Jesus que disse: tetelestai, está consumado, está pago. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele é o Senhor da sua vida, o seu único e suficiente Salvador. Você passa a andar na escola de Jesus, na escola de discípulos, aprender com Jesus. Aí você vai aprender esses princípios morais. Você que antes não tinha compaixão, você que antes não perdoava, você que antes não era generoso, você vai passar a ser com aquelas pessoas que te devem, com aquelas pessoas que tem uma dívida com você. Você vai ser capaz de perdoá-lo. Ah, pastor, mas eu sou difícil perdoar. Pode ser difícil. Você vê aqui que tem chance, você percebe aqui que houve chance para essa reconciliação. Vá a pessoa sós. Se essa pessoa sós você não resolveu, depois você vá, leva uma ou duas outras pessoas, né, com ele. Se caso ainda não reconciliar, leve a igreja, leve a comunidade. Preste atenção. Olha como Jesus ele é tolerante, como Deus é tolerante. É isso que ele está dizendo. Isso é reconciliação entre eu e você, entre os seres humanos. Eu não preciso
ter o dom do perdão. Eu não preciso ter o dom do amor. Eu não preciso ter o dom da misericórdia. Eu não preciso ter o dom da generosidade. Basta eu praticar o que Jesus praticou. Eu não tenho por mim próprio, mas aquele que está em mim tem. Eu aprendi com ele. É algo aprendido, é algo que eu recebi, é algo que foi me dado. Como foi me dado, eu também repasso. Então presta atenção. Tem gente que está se orando, Senhor, me dê amor. Mas já te deu. O próprio amor é Jesus que está em você. Senhor, faça que eu seja generoso. Jesus vai falar assim, ué, basta ser, me copie. Mesmo não sendo, procura a ser generoso como eu fui generoso com você. É exercitar. É isso que Jesus está dizendo. A palavra aqui é essa. Exercita a generosidade, exercita o perdão, exercita a humanidade, exercita a misericórdia, porque assim você está aprendendo com Deus. Quando eu vou exercitando isso, eu vou liberando isso. Daqui a pouco eu vou vendo os resultados disso. Aí eu passo a amar o meu irmão. Eu passo a ser generoso naturalmente com o meu irmão. Eu passo a ser tolerante com o meu irmão. Por quê? Porque eu estou aprendendo com Jesus. Agora, se você quer dizer assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, eu tenho um estupim curto, eu não consigo. Não, você não consegue. Quem está falando para você conseguir? Aqui está dizendo para você liberar, porque alguém liberou para você, alguém fez para você exercitar. E interessante que aqui fala no final, assim, é de coração. Interessante o versículo 35. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoares de coração ao seu irmão. Ou seja, vem de dentro para fora. Por quê? Porque Jesus está dentro de você. A compreensão. Quando fala de coração, está dizendo assim, olha, você fala aquilo que o teu coração está cheio. Você tem Jesus? Tenho. Então eu posso fazer isso. Quando você não tem Jesus, você pode até não ter os princípios morais do próprio Deus. Pastor, eu conheço pessoas que não têm Jesus e eles são pessoas fáceis de perdoar, pessoas generosas, pessoas tolerantes. Aí eu falo para você uma coisa, esta pessoa, ela recebeu algo de Deus, mesmo não sendo salva, mas essa pessoa não vai ser salva. Porque ser bondoso, ser misericordioso, ser generoso, ser tolerante, perdoar, presta atenção, esses são princípios morais de Jesus. As pessoas podem receber a graça, esta graça, mesmo não tendo Jesus. Esta pessoa pode receber esta graça, não salvadora, mas a graça de receber de Deus esses dons, essas coisas, e nascer com isso. Se você já nasceu com isso, não quer dizer que você ainda é salvo, porque a salvação só é através de Jesus. É por intermédio de Jesus. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. Graça comum é quando alguém, mesmo não sendo evangélico, cristão, não aceitou Jesus, ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa que perdoa, ele é uma pessoa compassiva, ele é uma pessoa tolerante. Só que não vai ser salvo. Ele recebeu a graça comum, não a graça salvadora. Essa graça comum Deus dá para toda a humanidade, para algumas pessoas. Então você vai ver muitas pessoas lá fora, sem ser um cristão,
que libera perdão, que tem misericórdia, que é generoso, que tem algumas morais, né? Recebeu, é fácil ele trabalhar os princípios morais de Deus, mesmo não sendo de Deus, mesmo não tendo Jesus no seu coração. Chama-se graça comum. Essas pessoas que fazem caridade com o próximo, que ajudam o outro, que é altruísmo, né? Tem compaixão. Estas pessoas que recebeu essa graça comum, eles vivem nessa terra melhor do que aqueles que não recebeu a graça comum. Mas isso não quer dizer que estas pessoas vão ser salvas. Por isso que algumas pessoas fazem confusão. Mas pastor, fulano de tal tem um coração tão bom, ele é um bom pai, é um bom esposo, é um bom irmão, é um bom na família, é um bom funcionário, é um bom patrão, é uma pessoa que ajuda todo mundo. Como é que uma pessoa dessa não vai ser salva? Porque ele somente recebeu a graça comum. Graça comum. Aí, esta pessoa tem tudo isso, porque a forma, a maneira de ir para o céu é através de Jesus. Jesus diz assim, ó, eu sou a porta, quem entrar salvar-se-á. Então você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, mesmo você tendo esta graça comum, você aceita e você é salvo. Se você não aceita, só tem a graça comum, você não é salvo. Agora, aqueles que não têm a graça comum, ele não perdoa fácil, ele não é misericordioso, ele não é generoso, ele não é compaixão. Você não recebeu esta graça, mas você precisa agora, que tem Jesus, que aceitou Jesus, precisa então agora exercer essa graça, porque são os princípios morais de Jesus. Então você vai imitar Jesus, mesmo não ter recebido essa graça comum, mesmo você não sabendo perdoar, mesmo você não tendo misericórdia, mesmo você não sendo generoso, você vai praticar isso porque é Jesus que está dentro de você. Então você vai exercitar isso. Para essas pessoas é mais difícil mesmo. As coisas são mais difíceis. Mas isso não quer dizer que você que tem Jesus tem que dizer assim, eu sou humano, então eu não vou perdoar, eu não tenho misericórdia, eu não vou. Nada disso. Você que de fato, de verdade, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não de boca para fora. Jesus mora dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você. Você pode não ter a graça comum de tudo isso que eu falei para você, mas você vai praticar isso que Jesus praticou. Por quê? Porque agora você não anda segundo a sua vontade. Você anda segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus é os princípios morais. Deu para você compreender? Eu vou voltar novamente aqui para fazer um outro vídeo, porque o tempo está ficando muito longo. E vou terminar essa parte. Daqui a pouquinho eu volto com o próximo vídeo. Aqui na Escola de Discípulo, você aprende um pouco mais. Que Deus te abençoe. Fique na paz.